Quando a igreja intervém em matéria social, meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Matéria social, você está me acompanhando neste programa e acompanhando as riquezas da nossa fé. E sabe que eu estou me baseando no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que é uma orientação para a vida social, para a vida humana, para a vida individual. E chegamos no 7º mandamento: não roubarás. E está vendo as amplidões e este mandamento, porque nessa formulação negativa há também o lado positivo. E chegamos à pergunta de número 510 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que diz assim: quando a Igreja intervém em matéria social? Veja, eu tenho falado da doutrina social da Igreja, que é assim um compêndio de forma sistemática dos valores do Evangelho. E a doutrina social da Igreja se baseia no Evangelho de Jesus Cristo e a aplicação prática do Evangelho para cada época, para cada situação. Então a doutrina social da Igreja, ela trata do relacionamento entre as pessoas, relacionamento entre as sociedades e relacionamento entre os países, dos deveres de cada um, dos critérios que deve haver, mas de vez em quando a Igreja sente a necessidade de intervir em matéria social, de dar um parecer quando ela faz isto, quando direitos fundamentais da pessoa humana, quando direitos fundamentais da sociedade estão sendo esquecidos. Aí a Igreja aparece com a sua doutrina social da Igreja. E eu dou um exemplo: na segunda parte do século XIX, começou uma nova era, a era da indústria. E até ali tudo era manufaturado. A pessoa trabalhava sozinha, por exemplo, os sapateiros, os padeiros, cada um trabalhava com a sua clientela, e de repente se descobriu que, organizando isto dentro de uma fábrica de sapatos, a produção era maior e melhor e em menos tempo, e ainda com mais lucro. E começou então a era da indústria, e tudo começou a ser feito em série, e não mais cada um fazendo sozinho. Mas todo o processo, e os patrões se entusiasmaram tanto e começaram a ter funcionários e empregados. E não havia leis para regular isto. Como as pessoas precisavam trabalhar, se submetiam a isto. Trabalhavam às vezes 15, 16 horas por dia, e o salário era o mesmo, o salário mínimo. Não havia férias, não havia garantia nenhuma por parte do Estado para uma futura aposentadoria. Enfim, o que reinava? A desordem, o abuso, a força e o poder do forte. E o fraquinho, o pequeno, era esmagado. Então aí que apareceu a Igreja, via que aquilo não era certo e não era a vontade de Deus. E aí o Papa Leão XIII escreveu aquela famosa encíclica social, contendo relacionamentos fundamentais do trabalho humano. Esta encíclica chamou-se Rerum Novarum em latim, traduzindo coisas novas. Está surgindo uma nova situação, temos que dar uma resposta. Então eu citei um exemplo, mas podia citar outros. Então a Igreja intervém neste campo social para defender os valores do Evangelho. E aí é a doutrina social da Igreja. Esses valores que não estão sendo levados em conta. E a Igreja faz isto porque é uma obrigação explicitar, tornar claro aquilo que está nos mandamentos. Senão a pessoa pode pensar: eu sou patrão e ela tem que obedecer, e ela, se ela quiser trabalho, se não pode ir embora, eu contrato outra. Mas não é assim. O respeito é um dos fundamentos da doutrina social da Igreja. O respeito aos direitos do outro, à sua dignidade. E hoje existe até um compêndio da doutrina social da Igreja,
que é de uma riqueza muito imensa que vale a pena conhecer. Para conhecer as orientações da Igreja, um campo tão necessário como este, o relacionamento entre as pessoas, já que nenhum homem é uma ilha, mas nós vivemos em sociedade. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma, a divindade do vosso Santíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.